Oi, queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou falar para vocês sobre a simplicidade de Atos, Diário com Jesus, mensagem 3, e Evangelho, a parousia, Mateus 24. Vamos à oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos primeiro à mensagem 3 do Diário com Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Minha filha, vês que as conversões muitas vezes necessitam da simplicidade de atos, de palavras, para que os mais humildes venham a mim com mais clareza e facilidade. Os excessos de leis, de preceitos, podem confundir uma alma simples e de pouca compreensão. Sabemos que cada um de vós alcançais aquilo que tendes para oferecer em termos de disposição para este ou aquele conhecimento. Respeito aos mais humildes de coração. Meu amor está para com eles, porque souberam entender minha mensagem contida no meu coração, e meus mistérios revelo a poucos com profundeza de entendimento. Mas nem todos os mistérios serão conhecidos para a humanidade, pois revelo somente o que é necessário para a vossa salvação. Irmãos queridos, saibam que a minha vinda não tem hora e nem dia marcados, mas quando revelar-me para vós, os meus escolhidos saberão que chegou a minha hora. Tenhais calma e paciência, e não acrediteis em mensagens vãs, que podem levar muitos ao engano e à confusão. Tenhais o dom que vos dou da paciência e fé, teu amigo amado Jesus. Eu te abençoo em meu nome. Assim seja. Então, nosso Deus amado, Senhor Jesus Cristo, fala sobre a necessidade da simplicidade dos atos para que a gente possa levar a palavra de Deus para os nossos irmãos. Aqueles que são mais humildes, aqueles que têm mais dificuldade de compreensão, pessoas que vivem uma vida mais na pobreza, uma vida rudimentar de poucos conhecimentos, precisam de mais compreensão nos atos de amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, falando de uma forma mais simples. É esses os atos que Deus pede para que a gente ajude nas conversões das pessoas mais simples, né? As que têm mais dificuldade de se aprofundar nas doutrinas da igreja. Por isso que ele fala aqui sobre os excessos de leis e de preceitos que podem criar uma certa dificuldade para essas pessoas. Mas o que elas têm de bom, que nosso Deus mostra aqui, embora a disposição para o entendimento de certos tipos de conhecimento sejam difíceis para estes, eles têm o dom da fé no coração deles, a disposição para amar a Deus. São humildes de coração, mas que Deus
pode, com o amor dele, de alguma forma, capacitar a compreensão da mensagem maior de Deus, que é o próprio amor. Então, são pessoas que, de alguma forma, embora às vezes até nem tenham o conhecimento da leitura e da escrita, podem ter dentro delas esse dom da fé e uma disposição maior para entender o amor de Deus no coração delas. E é estas pessoas humildes que muitas vezes Deus, usa como instrumento, como capacitação. Por isso que é tão importante, a gente procurar abraçar a todos esses nossos irmãos, porque Deus capacita a muitos mesmos, assim, que muitos dizem que ele não entende nada, ele não tem sabedoria. Sabedoria é dada pelo Espírito Santo, Conhecimento de Deus no nosso coração é dado pelo Espírito Santo. Nosso Senhor, ele revela aos poucos os seus mistérios, tornando uma profundeza de entendimento àqueles que são humildes de coração. Não aos soberbos, nem aos orgulhosos, nem aos vaidosos, que só querem mostrar que têm conhecimento, mas o entendimento do amor de Deus, esses não têm. E nosso Deus aqui fala, ele revela somente o que é necessário para a vossa salvação, para a nossa salvação. Ele não vai revelar tudo de uma vez. Vocês podem ver que a cada tempo os sinais de Deus são dados, E a cada época a humanidade vai tendo essas revelações, porque são muitos os sinais de Deus que aparecem. E aqueles que ele capacita com o dom da profecia, ele usa como instrumento, para esclarecer tantas mensagens que precisam ser esclarecidas para a humanidade. Além do que, ele manda a sua mãe vir à terra, a Nossa Senhora, para também nos avisar sobre estes tempos, o que cada tempo representa e o que cada um de nós cristãos devemos fazer, para superar determinadas tribulações que acontecem nos dias de hoje. Nosso Senhor também fala sobre a vinda dele, que não tem nem dia nem hora marcados. Isso não está no conhecimento de nenhum de nós, mas ele tem os escolhidos dele, que ele revela os sinais dele da proximidade desse dia, da vinda dele, E pela que eu entendo aqui desta mensagem, que ele também está falando sobre o dia que ele virá no Espírito Santo, em revelação, e que seus escolhidos saberão que chegou a hora de Jesus, estabelecer o tempo da separação, das ovelhas dos cabritos, o povo que aceita Jesus e o povo que não aceita Jesus. E nesse dia cada um terá sua escolha, que caminho quer prosseguir. E aí será também o tempo de muitas falsas mensagens que serão dirigidas pelo anticristo. Por isso que nosso Senhor fala aqui, tenhais calma e paciência, e não acrediteis em mensagens vãs. Virão falsas mensagens, falsas profecias, que é para confundir os eleitos de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse entendimento e prudência, que é para a gente não se enganar e não se confundir com estas falsas mensagens. Para isso ele fala assim para a gente, tenhais o dom que vos dou da paciência e da fé. Então, para a gente desenvolver ainda mais esse dom da paciência e da fé, devemos nos aprofundar e nos aproximar, das Sagradas Escrituras, para nós conhecermos as verdadeiras profecias que estão todas reveladas na Bíblia, o livro de Deus, para que a gente não caia nem no engano e nem na confusão.
Agora eu vou ler para vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A parousia. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão termos e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade eu vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a parousia fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, que está próxima, está à porta. Só não sabemos quando exatamente ele virá, porque como ele mesmo diz, é preciso estarmos preparados. Essa tem que ser a nossa primeira preocupação, porque se a gente não vigiar nem orar, nós não estamos nos preparando para a nossa conversão, não é? Então, se nós estivermos em preparo de oração e de vigília, podemos, ficar em estado de graça com Deus, conhecendo sua vontade, obedecendo a Deus e ficar preocupado com o dia e a hora. Antes de mais nada, é você fazer a vontade de Jesus, Não viver em vida de pecado, como se nada estivesse acontecendo, como muitos estão fazendo hoje em dia. Parece que nada está acontecendo. Eles vivem bebendo, comendo, fazendo festas, dão-se em casamento, mas não estão se importando com as profecias atuais. Exatamente como foi na época de Noé. Ele até que avisou, preveniu, ele andava nos caminhos do Senhor e ninguém quis ouvir a Noé. Não levava a sério o que Noé dizia a respeito da vontade de Deus. Noé se preveniu, vigiou, orou, fez a arca, protegeu a sua família e se salvou no dilúvio. A mesma coisa é nestes dias atuais. Quem não se coloca na arca do amor de Deus, da proteção divina, através das orações, da penitência, do arrependimento de seus pecados, esta é a arca dos dias atuais, a arca chamada conversão, não estão em preparo, como Jesus diz aqui em seu Evangelho,
porque ninguém sabe nem o dia nem a hora da sua vinda, né? Mesmo que seja uma vinda no Espírito Santo, né? Da antecipação da vinda gloriosa do Senhor Jesus, já estamos em preparo pela conversão, porque este é o momento da misericórdia do Senhor. Quando cessar a misericórdia do Senhor, virá a justiça de Deus, né? Pelo grande número de pecados e de pecadores que não se importam em dobrar os seus joelhos em oração e arrependimento de seus pecados e não mudam suas vidas. Então, façamos exatamente o contrário disso. Devemos nos voltar para os caminhos do Senhor, porque ele diz aqui: por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado. E que nossa Mãe Maria Santíssima nos leve em direção de vosso Filho Jesus. Obrigado, meus queridos irmãos. Obrigado e agradeço a permanência de vocês estarem assistindo esse vídeo evangelizador para todos vós. Obrigada.